Olá, bem-vindos a todos aí a mais uma videoaula da HW Sistemas. Nosso tema de hoje será as novidades do Release 40952. Para a gente ver as novidades do Release, basta acessar aqui o menu Ajuda, o Sobre, e clicar neste link aqui. No seu navegador vai abrir o documento de Release. E nele você pode ver as correções e as sugestões que foram dadas aí, que são as novidades e o tema dessa videoaula, né? Primeira sugestão que foi dada aí tem a ver com o recibo, né? Quem usa o recibo, a gente tem aqui o cadastro de recibo e tem muitas empresas aí que usam o recibo antecipado para controlar situações da sua empresa onde você recebe, né, de forma antecipada cheques ou até mesmo dinheiro, depósito em conta do seu cliente antes mesmo dele fazer adquirir um produto na sua empresa. Então você tem aí o nosso cadastro de recibo antecipado para poder fazer o controle desses dados, né? Então a gente tem aqui um menu, uma configuração a mais que a gente criou, que é habilitar a codificação por departamento, né? Às vezes a empresa ela tem alguns departamentos, não só o departamento de mercadorias, né? Mas pode ter um departamento de oficina, uma empresa que trabalha com a venda de veículos pode ter departamento de veículos, e você pode a partir dessa configuração codificar de forma sequencial os seus recibos por departamento, né? Então aqui a gente habilita aqui e salva, e no momento que o usuário começar, vou sair da tela aqui e entrar novamente, porque me parece que eu já tinha alguns recibos no meu banco com essa codificação. Tá vendo aqui, ó, né? Eu já tenho alguns departamentos aqui que eu criei, alguns recibos que foram criados já com essa configuração ativa. Então como é que isso funciona, né? Você tem aqui o cadastro do funcionário, né? Eu tenho o cadastro do funcionário aqui, e eu tenho aqui o cadastro de senhas. Lá no cadastro de senhas, menu de configuração, né? Senhas, né? Lá no cadastro da senha eu vinculo com o cadastro funcionário do colaborador. Aí quando eu logo no sistema, né, a minha senha vai dizer qual que é o colaborador que está logado, né? Só que no cadastro do colaborador eu também tenho aqui o cadastro vamos pesquisar aqui, eu tenho o cadastro da função vendedor, e no meu cadastro de função eu vou ter falando qual que é o departamento, funções, né? E aqui eu tenho a função e o departamento. Então é a partir dessa situação que eu vou saber a qual departamento pertence o vendedor, né? E no cadastro do departamento eu vou ter a sigla do recibo, né? Eu tenho as iniciais do departamento aqui, que é utilizado lá no cadastro do recibo, né? Então é assim que funciona. Aí, de forma sequencial, o sistema vai colocar o número do recibo, né, e /ano. Então essa é a nova codificação do sistema, né? E esse número do recibo vai aparecer lá no caixa auxiliar quando for fazer o recebimento, vai aparecer também no financeiro, lá na parte de contas a receber, tem como utilizar as formas tem como utilizar um recibo, e também aparece nos históricos. Todos os lugares que aparece o número do recibo vai aparecer a partir do momento que configurar, vai aparecer dessa forma. Continuando aqui, a gente tem outras duas configurações com a mesma finalidade, porém em locais diferentes, né? Quando eu for receber uma requisição, uma ordem de serviço ou um comando de faturamento, né, eu tenho a opção de utilizar um recibo daquele cliente, né, para fazer o recebimento dessa venda, né?
Ou, quando eu for receber uma conta a receber lá no financeiro, eu também posso utilizar um recibo daquele cliente para quitar a conta do cliente, né? Então tem uma configuração aqui que é, você pode definir um valor mínimo após a baixa parcial, né? Eu posso não utilizar o recibo todo, mas eu posso utilizar parte do recibo. Então aqui eu posso definir um valor mínimo para o que resta, o que vai restar do recibo quando eu quitar a conta, né? Eu tenho lá um recibo de R$200 e tem uma venda de R$150, né? Aí se eu for utilizar o recibo, vai sobrar R$50, né? Eu posso ter uma regra aqui no sistema que vai falar, não, peraí, eu não posso deixar menos que R$100 do cliente. Então é tipo, você cria uma regra na sua empresa que o cliente tem não pode deixar menos que R$100 ao utilizar esse recibo antecipado, né? Então, numa venda de R$150, você tipo sugeria para o cliente para ele tentar comprar mais alguma coisa para ele utilizar o valor todo, porque você não vai conseguir usar R$150 do recibo se você colocar aqui que o valor mínimo seria R$100, né? Então tem uma para forma de pagamento, que é no caixa auxiliar, ou quem não usa o caixa auxiliar é a própria forma de pagamento, e tem uma do contas a receber, né? E tem uma outra configuração que é, ao salvar o recibo lá, solicitar a senha de um gerente, né? Vamos supor que não é qualquer pessoa que cadastra, então você quer que sempre que é cadastrado um recibo, o gerente do departamento autorize esse recibo. Então, ao salvar lá, vai pedir a senha do gerente. Ele vai ter que digitar. Tem de ser a senha do gerente do departamento. No meu caso, eu sou do departamento de vendas. Se eu for cadastrar um recibo, deve pedir aí a senha de um usuário do departamento de vendas, né? De um gerente, um nível maior do que o meu, ou um nível 10, né? O sistema tem essa regra também. Se for nível 10, ele já deixa passar direto. Então tem essas configurações aí, e tem aqui também, né, alguns campos a mais aí para descrever melhor a situação, para quando imprimir também esses campos aí. Vamos continuar aqui. A gente tem aqui agora a gente acabou voltando uma configuração que existia por lei do PAF lá, que eu não podia, do DAV lá, eu não podia reimprimir o DAV, né? Aí isso foi tirado porque eles desconsideraram essa regra lá. Alguns clientes pediram para deixar isso no sistema. Aí acabou que a gente criou uma nova forma de configurar isso daí, que é lá na venda. Vamos voltar aqui na venda aqui, ou do orçamento, né, também, ou da OS. A gente tem aqui agora uma quantidade de impressão permitida, né? Por padrão é 0. O meu está configurado aqui, mas por padrão vai 0 aqui. Quando está 0, não está configurado. E quando eu coloco um valor aqui, né, no caso está 7 aqui, o que acontece? O sistema só vai permitir a impressão, no caso do pedido de venda, 7 vezes. É assim que funciona. Então vamos supor que seja 1 aqui. Então, a partir do momento que eu tentar imprimir uma requisição mais de uma vez, o sistema vai pedir, aqui é o campo que armazena a quantidade de impressões, e o sistema simplesmente vai pedir aqui, né, um processo para quem não tem permissão de imprimir, não tem permissão de imprimir
acima do limite a requisição ou orçamento ou a ordem de serviço, né? Então foi criadas essas três configurações aí, e tem aí o processo, que é essa telinha que abriu pra gente, é o VND 225, e que vai habilitar ou não a impressão a impressão acima do limite, né? Eu tenho uma configuração aqui para usar a quantidade fracionada no serviço, da ordem de serviço. O sistema não deixava, né? Se eu mudar aqui para a ordem de serviço, a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui, né? Aqui, ó, permitir quantidade de serviço fracionado em ordem de serviço e orçamento, né? Então o sistema simplesmente não deixava. Quando você tinha os serviços aqui, aqui, né? Quando eu tinha o serviço aqui, eu não conseguia digitar um valor diferente de um número inteiro, né? Agora eu posso alterar aqui para 1,55, né? Isso aí é porque às vezes tem pessoas que fazem serviço em horas, alguma coisa do tipo, e aí ele precisa fracionar essa informação aí, né? Continuando aqui, eu tenho novos ajustes aqui nas nossas telas de configuração, que é o seguinte. Na verdade, a sugestão era aqui no Shift F3 do produto, né, que a gente pode salvar aqui, né, as posições dessas colunas, né, já é padrão de todas as telas do sistema, e a ideia da sugestão era também fazer isso nessas coluninhas aqui abaixo do cadastro do produto. Então a gente fez isso, agora isso daqui fica salvo, eu posso deixar aqui o nome da empresa na frente, depois o estoque, e posso organizar aqui da forma preferida. Sair da tela aqui, quando você voltar vai permanecer aí da forma que você configurou. Também vale para a grade. E além disso, a gente fez uma outra coisa, que é também salvar aqui a largura dessas colunas, né? Também dessas. Às vezes tem alguns campos que ficam muito grandes, você pode ajustar aí de uma forma melhor para visualizar, né? E deixar a tela aí do jeito que você quer. A gente mudou aqui também a parte de configurar aqui, né? Não abre mais aqui do lado esquerdo e abre essa janelinha bacana, que você pode digitar aqui, por exemplo, estoque, ó. Você digita, ele já vai para a coluna estoque, né? Ela está em ordem alfabética, você marca e desmarca os campos se você quer ou não. Mudou isso, mudou também. Isso funciona nessa tela aqui também, né? O que mais você mudou? Acho que foi só isso daí. Melhorou um pouquinho, né? Porque antes, pelo menos eu achava que para localizar as colunas que não estavam em ordem alfabética ficava chato. Continuando aqui, a gente tem agora a opção para o usuário registrar uma venda perdida a partir do cadastro produto, né? Isso também foi pedido. Isso é interessante porque a gente já tinha isso no Shift F3. Vamos localizar um produto aqui. Eu já tinha um botãozinho aqui, ó, registro de venda perdida. Ele já abriu aqui para mim, né? A gente fez a mesma coisa aqui no cadastro produto. Clica com o botão direito sobre o produto aqui, ó, registrar a venda perdida, né? Mesma coisa, agilizei o processo de venda perdida. Eu acabei esquecendo de falar, mas se a gente voltar aqui, ó, no configurar coluna, a gente tem a opção aqui, ó,
remover a seleção de todos, né? Ou adicionar, né, todos aí na configuração. É útil isso daí porque você pode desmarcar todo mundo e começar a configurar apenas as colunas que você quiser, né? Uma coisa interessante que eu não sei se todo mundo sabe, que tem uma tecla de atalho aqui, ó, F7, que ele alterna entre o código do produto, descrição do produto e número de fabricação do produto. Eu não vejo quase ninguém utilizando. Eu achei interessante falar sobre isso daí. Vamos continuar aqui. Foi adicionado aí também, né? Isso eu não vou nem mostrar, mas tem uma nova validação na quantidade de dígitos do CEP do cadastro do cliente. Estava deixando passar lá sem ser a quantidade correta. A gente teve uma alteração aí na impressão do resumo do custo lá na tela da nota. Vamos ver aqui, eu tenho até uma nota pronta. Eu acho que essa daqui, que é neste botãozinho que a gente resume, né? É essa informação aqui. São as faturas que geraram da sua nota fiscal de entrada. Isso aqui são os registros que estão lá no contas a pagar, né? Então vai funcionar assim: depois da nota confirmada, né, você vai abrir a telinha lá do contas a pagar, você vai confirmar aquela tela, vai salvar os registros, você volta aqui e imprime, que já vai ter essas parcelas, né? Porque como o sistema usa o contas a pagar vinculado à nota, precisa da confirmação da nota para poder imprimir isso daí. Continuando aqui, a gente tem novos processos aí da requisição, ó, VND na tela de venda e orçamento, que é o VND 222, 223 e 224. Ele vai bloquear a consulta de vendas que não sejam dele mesmo, né? Vamos supor que você não quer que um vendedor fique vendo a venda de outro colaborador lá na sua empresa. Então, habilita o processo aí no cadastro de processos. Coloca um nível maior aqui. Tipo, se o seu vendedor é nível 3, você coloca aqui o nível 4. Que ele não vai conseguir ver venda de outro vendedor, né? Apenas, né, se você tiver um gerente de vendas lá, de nível 4, o gerente de vendas vai conseguir ver. Tem um processo para requisição, um para ordem de serviço e um para o orçamento. A gente mudou aqui também, né, o código da cor no cadastro de cores, agora fica habilitado, né? Tem concessionárias que usam importar o XML, né, do veículo, e a gente tem no sistema, porque a gente tem algumas concessionárias aqui que trabalham de forma diferente. A cor que vem no XML, em algumas concessionárias vem a cor do Denatran e vem o código da cor lá no cadastro, né, no XML. E algumas outras concessionárias colocam o código da cor do fabricante, né? O código dele, interno dele, e não a do Denatran. Então o sistema tem uma configuração que trata isso daí na hora que está importando o XML, e acontece que o código da cor no cadastro do sistema era sequencial, né? Aí, para evitar que o usuário cadastre a cor errada ou fique alterando entre as cores lá, nós deixamos o campo de cor habilitado do código, que aí ela pode digitar a cor da montadora e o código
da cor da montadora. Tem aqui também um novo relatório de serviços prestados por colaborador auxiliar. Na ordem de serviço, a gente tem aqui vamos ver aqui. A gente tem aqui, ó, o técnico 1, para quem trabalha com oficina, e tem para quem trabalha com mecânica, tem o técnico 2, que é o técnico ou mecânico auxiliar. E a gente fez um relatório que ele vai mostrar aqui pelo período os serviços prestados, né? Esses serviços prestados com participação desse técnico ou mecânico auxiliar. Eu acho que ele nem está ativado no meu aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ativar ele aqui rapidinho só para mostrar como é que funciona. Então, o relatório fica aqui, estoque. Este relatório ele não vai padrão para todo mundo. Se você tiver interesse no relatório, você tem de dar uma ligada aqui que a gente coloca o relatório para vocês. Ele fica aqui no outros. Esse aqui é o relatório de serviço por mecânico técnico secundário. É por período. Eu vou colocar tudo aqui só para a gente ver, né? Ele traz aí simples as informações, né? Coloca o vendedor, a quantidade, preço, ele agrupa aqui pelo número da ordem de serviço e traz os valores aí para você fazer os seus cálculos aí. Continuando, a gente tem o próximo, na alteração do vendedor de um DAV, foi adicionada uma nova configuração que permite manter o vendedor original para DAVs mesclados, né? O que é isso? Se a gente vir na venda aqui, essa configuração é essa daqui, né? Se a gente parar para pensar, o que acontece? A gente faz uma venda para o cliente, né? E vamos supor que você tem um cliente que ele compra por um período na sua loja e você emite a nota no final de um período para esse cliente, né? Só que a hora esse cliente compra com um vendedor, a hora compra com outro. E no final você quer emitir uma nota fiscal só, né? O sistema tem como fazer isso. E você, quando chega no final desse período, pega essas vendas dele, mescla todas elas em uma venda só, né? Então, por padrão, o sistema sempre manteve os vendedores originais dessas vendas, né? Isso para não atrapalhar os relatórios de comissão aí de sistema. Mas tem gente que trabalha de forma diferente. Então, tem essa configuração que, quando ativada, simplesmente ele vai desconsiderar os vendedores originais dessa venda e vai passar a utilizar o vendedor que você informar nessa nova venda, né? É simples assim. Ou ele considera ou não considera. Isso é só nas vendas que foram mescladas, né? Nas demais ele vai sempre deixar o vendedor que você colocar, né? Porque o sistema ele trabalha registrando o vendedor em cada item que ele vendeu, né? A gente vê aqui o vendedor às vezes aqui no cabeçalho, mas ele está armazenado no item aqui também, por causa dessa situação de mesclar uma venda, um ou mais, né? A próxima aqui é uma configuração, adicionado o campo código do cliente e alterado o nome do campo de sexo para gênero no relatório OLAP saídas do vendedor. A gente tem lá o OLAP, saídas do vendedor, departamento, documento recebido,
A gente fez essas alterações aí. A gente também modificou no cadastro do produto aqui, a gente modificou para quem usa o cadastro simplificado, já não faz diferença, né? Porque já mostrava, mas para quem não utilizava, vamos ver aqui. Aqui esse campo, né? No simplificado ele já mostra a descrição, né? E aqui no outro cadastro ele não mostrava. Então a gente habilitou aí para mostrar a descrição desse campo, né? Ele só mostrava aqui a sigla, o E, o M, o O, o P. A gente habilitou aí para mostrar também a descrição. Continuando, a gente também adicionou um campo de espécie lá do tipo serviço, no OLAP e vendas por departamento. E a gente tem uma validação de campos personalizados no cadastro tipo serviço, né? A gente, quem viu aí as videoaulas do cadastro produto e cliente simplificado, tem uma configuração lá que permite eu validar campos adicionais no sistema. Então a gente fez isso também para o tipo de serviço. Cadê? Isso. Tipo de serviço. Está aqui e essa configuração. A única que tem aqui. Ó, campo de preenchimento obrigatório no cadastro de tipo de serviço. Aí ele obedece o mesmo padrão lá dos outros cadastros. A exemplo disso, eu tenho a alíquota de ISS, né, que algumas empresas aí que emitem cupom fiscal na impressora, na SCF, precisam dessa alíquota no cadastro do tipo de serviço de forma obrigatória. Então tem essa configuração para fazer essa validação aí, né? Porque às vezes manda para SCF sem alíquota e acaba ficando errado. Eu tenho aqui também novos status no cadastro de controle de número de série. Para quem é interventor aí, ou para quem tem no seu cadastro de produtos, precisa controlar número de série de equipamentos, né? Motor, serra elétrica, né? No break, computador. Você armazena o número de série, você pode armazenar isso e fazer a impressão na sua nota, no seu cupom fiscal desses números de série para servir como garantia. E você pode controlar aqui os status, né? Aqui é o status do equipamento. Ele tinha alguns padrões aqui. Aí você pode, nessa configuração aqui, ó, né, colocar os status adicionais que você quer que apareça lá. Você coloca, cada linha é um status nessa seleção aqui. Continuando aqui, a gente tem uma nova impressão aqui na OS, né? Na OS tem clientes que pediram para adicionar o chassi na impressão da OS. Então a gente vai ter aqui né, uma opção aqui a mais, imprimir o chassi. Ele vai imprimir logo à frente. Ah não, desculpa, isso aqui não é o OS veículo. Eu tenho que localizar um OS veículo aqui. Vamos procurar aqui. Vamos fazer isso aqui para facilitar. Colocar a placa.
Vamos ver. Eu não tenho nenhum. No meu banco de dados não tem nenhum veículo. Mas ele vai imprimir aqui. É porque meu banco de dados é de outro tipo de oficina. Mas ele imprime aqui, né? Aqui eu vou ter o Renavan, se eu não me engano. E na frente vai ter um chassi, né? Vamos voltar aqui. A gente tem também uma novidade que isso é para manutenção nossa mesmo, não é nem para o cliente, que é quando você entrar no sistema, o sistema às vezes precisa executar alguns scripts. Você até vê uma telinha, né, onde tem um botão iniciar, um botão grande e uma barrinha de progresso. É o sistema executando alguns scripts aí de atualização do banco de dados. Então a gente tem uma nova tela aí de atualização de banco de dados e tem um menu adicional aqui que é para ter a manutenção desses scripts no banco de dados, para a gente saber se houve erro de execução, né? Às vezes precisa executar alguma coisa em uma tabela e essa tabela está em uso, então às vezes não executa no momento, né? Então fica salvo um log aqui para depois, né, após o problema contactado, a gente facilitar a execução novamente dos scripts que deram erro, né? Aí tem essa telinha aqui com os bancos da empresa. Vamos pesquisar. Isso aqui só vai funcionar para o usuário HDA. Aí aqui os scripts que foram executados, né, na versão do sistema. Eu executei esses scripts até na versão anterior do sistema. Ele tem um status, né? Normalmente é sucesso, é erro ou é manual, né? Quando você tiver um erro, né, você pode vir aqui, por exemplo, selecionar a coluna aqui. Não, vou selecionar isso daqui. Pelo que está me falando aqui, o script foi executado com sucesso, né? Eu vou adicionar o script. Ele foi adicionado, selecionado, um script. E eu vou executar a lista de scripts que eu selecionei. Eu vou digitar aqui novamente a senha do usuário HW. Essa é a telinha que abre tanto agora como no início, né, do sistema. Ele vai abrir essa telinha aí. Com esses dois botõezinhos aqui, ó. O primeiro é só para eu saber a versão do banco de dados e a versão do arquivo. Ele mostra aqui algumas informações do banco de dados, né? A versão do arquivo 11.1 e a versão do servidor 2.5. E eu tenho aqui os scripts que vão ser executados na versão. Como eu marquei um só, ele tem um script só aqui. Então, essa tela que abriu aqui é a mesma que vai abrir quando o sistema for atualizado no cliente. Atualizou a primeira vez, vai abrir essa tela. A partir do momento que eu executar aqui, ó, ele vai, quando houver falhas, ele vai avisar. Se você quiser visualizar, ele vai mostrar um arquivo texto com um log aí de qual erro que houve. Mas essa informação também fica registrada aqui. Se eu vim aqui no final, o script foi executado com erro, né? No meu caso deu erro porque isso eu estou criando um campo na tabela e já existia esse campo lá. Mas no caso do cliente, o que vai ter de ser feito? Eu vou ter de vir aqui, selecionar o script novamente, tentar executar. Se não executar o erro, se não executar der outro erro, eu vou ter de uma forma manual, né? Eu vou ter de acessar o banco de dados e tentar executar o script lá. Alguma coisa eu vou ter de fazer, porque não vai poder ficar aqui com ele. Então, eu feito isso, né, eu peguei o script, entrei no banco de dados, fiz a correção, vou marcar a linha que eu quero aqui e vou marcar ela como manual. Isso vai indicar que
não há problemas porque eu corrigi o erro anterior de uma forma manual. Aí eu tenho aqui também, né, o erro, né? Aqui, ó. Isso aqui foi o erro no momento que tentou executar. Tem uma consulta aqui. Essa consulta ela funciona da mesma forma para quem usa o banco de dados e conhece. Eu posso usar aqui a versão, por exemplo. Eu posso colocar o valor, exatamente o valor, ou eu posso colocar parte do script. Por exemplo, no script eu quero que tudo que tem clientes, aí eu tenho de usar aqui, ó, percentual. Para quem conhece scripts aí, vai entender o que eu estou falando. Então todo script que trouxe para mim aqui, ele tem a palavra clientes, né? Se eu quiser só scripts que alteram tabelas, eu coloco aqui, ó, né? Table. É uma forma aí de pesquisar informações nos registros aí. Aqui também tem um botãozinho, né, para verificar a versão do arquivo do banco e do servidor. Tá. Aqui na minuta de entrega foi adicionado lá no cabeçalho, né, o número da requisição. Isso é para facilitar para o entregador, né? Às vezes eles não grampeiam a requisição na minuta de entrega, né, no momento de fazer a entrega, e, né, ele pode se perder lá em saber qual que é a mercadoria para aquele cliente. Então a gente pôs lá o número da requisição no cabeçalho dessa minuta de entrega e adicionou aqui também o nome do cliente e quantidade nesse relatório OLAP aqui, FD Contribuições. E também aqui foi adicionado um processo lá no relatório de veículos negociados. O padrão de sistema sempre tem um processo, onde tem vendedor, tem um processo para habilitar ou não o campo vendedor. Normalmente é desabilitado, e se o vendedor quer tirar o relatório, por padrão, ele só consegue tirar o relatório dele mesmo. E tem esse processo que habilita ou não ele tirar esse relatório. Então, esse é o tema da nossa videoaula de hoje. Muito obrigado.